Mulher, nesse vídeo aqui eu quero trazer para você algumas verdades duras que nenhum profissional fala para você no YouTube e dificilmente você vai encontrar essas verdades espalhadas na internet. E risco dizer que nem os profissionais em consultas vão trazer isso. Ontem eu estava conversando com uma inscrita aqui do canal, acredito que ela é inscrita, a gente estava conversando, e aí ela falou exatamente assim, ó, vou abrir aqui para ler e você entender as verdades através disso aqui. Ela falou o seguinte: Lucas, recentemente eu tive um diagnóstico de doença celíaca e estou em tratamento e adaptação dessa nova vida. É, ela está tendo que ter muita resiliência, né? Ela fala assim: ó, eu estou passando por um momento de muita resiliência diante de tantas proibições. A vida social ela acaba ficando restrita também, porque eu não posso me alimentar na rua em segurança. E a primeira verdade que eu tenho que revelar para você é que o processo de emagrecimento na menopausa é um processo onde você vai precisar lidar com essa mudança. Quando essa seguidora ela fala eu recentemente tive um diagnóstico de doença celíaca, ela está relatando uma coisa específica. Mas eu posso falar aqui para você que se você hoje está com sobrepeso ou está com uma obesidade, se você está inflamada, você está com uma qualidade de vida péssima, seu emocional está abalado, você está tendo um diagnóstico de desequilíbrio, de uma saúde comprometida. E qual é a diferença entre uma doença celíaca e uma. Vamos botar assim, ó, um diagnóstico de intolerância ao glúten e diagnóstico de um comprometimento na saúde. Tá? Vamos botar esses dois lados em situações opostas, tá bom? Não tem nenhuma diferença. A diferença está exclusivamente numa proibição, que na verdade não é nem proibição, porque se você é celíaca, você pode ir lá e comer o pão. Você não tem uma proibição, mas você vai ter as consequências. A mesma coisa acontece com intolerância à lactose. Eu já vi mulheres que, ainda intolerante à lactose, comia lactose. E passava mal e ficava cada vez mais inflamada. Então veja, não é uma questão, e aqui está uma verdade profunda. E me perdoe se esse conteúdo parecer chato, se esse conteúdo parecer um pouco complexo, mas ele é. E eu acredito que esse conteúdo vai tocar muitas poucas pessoas, porque é um conteúdo que fala com quem está num propósito maior, entende? Num propósito de evolução. E o emagrecimento é sobre isso. Mas, veja, você ser diagnosticado com uma doença celíaca ou não, não muda. Você vai ter que fazer a mesma coisa. E isso grande parte das pessoas não sabem. Olha o emagrecimento apenas como, eu vou perder peso, eu quero voltar a vestir a roupa, e acabou. E aí olha só para dieta, e aí olha só para não poder comer ou comer. É muito mais sobre outras coisas. E aí quando ela fala que está tendo que ter muita resiliência sobre as proibições, a verdade não é proibição. E aqui eu quero fazer com que. Qual é a palavra? Eu esqueci a palavra. Eu quero te forçar. Não é forçar, me desculpe, eu não estou encontrando a palavra, mas eu quero te desafiar, pronto, a olhar numa perspectiva diferente. Porque tudo que você fez até aqui foi o que te deu o resultado que você tem. Então, o diagnóstico de uma doença celíaca, se você não era celíaco e você se tornou celíaco, é porque você não tratou da sua alimentação e todo o desequilíbrio alimentar conduziu você a ter uma doença. Seja uma diabetes, seja uma doença celíaca, seja uma hepatite, enfim. O desequilíbrio alimentar e de hábitos desenvolveu aquilo. Então, não é uma proibição. Como eu falei, você pode ir lá e comer. Você pode ir lá e comer açúcar. Se você tem diabetes, você pode ir lá comer açúcar.
Só que você vai ter uma consequência agora muito pior. A consequência ela sempre existiu. Só que a gente foi se adaptando a ela. Você provavelmente foi se adaptando a todos os sintomas que a inflamação que começou há anos atrás vinha te trazendo. Só que agora fica cada vez pior. Então, a perspectiva ela tem que ser mudada, porque quando você, agora eu não posso, você assume um peso dessa transformação, você sofre muito. E não tem como. Isso vai acontecer porque se você quer chegar num patamar de resultado diferente, você vai obrigatoriamente ter que se tornar uma outra pessoa. Não tem como, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não tem como você hoje, e aqui eu vou pegar um nome qualquer, vou fingir que eu estou falando com a minha paciente aqui, ó. Não tem como, Solange, você, do jeito que está hoje, fazendo as coisas que você está fazendo hoje, conseguir se tornar uma Solange com 10 quilos a menos. Não tem como. A Solange de 10 quilos a menos, ela faz coisas completamente diferentes do que a Solange de hoje. Ou seja, eu preciso começar a me transformar. E quando eu falo me transformar, eu estou falando justamente nisso. Cara, quais escolhas alimentares que eu vou ter? Quais são as coisas que eu vou fazer? Então a gente aqui fala sobre organização, planejamento. Essa seguidora ela falou justamente o seguinte, olha, eu acabo ficando muito restrita, a minha vida social acaba ficando muito restrita e também não posso me alimentar na rua com segurança. Sim, a minha vida social fica restrita porque talvez a gente cresça, né? Talvez você cresceu sem limite na tua vida social. E isso acontece muito. Final de semana é dia de relaxar e a gente exagera no relaxamento. A gente não quer fazer nada, a gente quer acordar tarde, a gente quer comer besteira, a gente quer beber, a gente quer fazer tudo que vai trazer um prejuízo numa forma exagerada. Então, hoje, né, quando você entra nessa transformação, vamos dizer assim, ó, na cura do diagnóstico que foi apresentado para você, agora o que está acontecendo você vai ter que ter controle sobre isso. Você vai ter que ter mais consciência sobre as suas escolhas diante daquilo. Então você tem lá um aniversário, não é que você não possa comer as coisas. É óbvio que, falando de doença celíaca, você não vai poder comer, né, coisas que têm glúten. Mas, de uma certa forma, vamos botar quem não tem isso, pode comer. Só que agora vai ter que ter uma consciência. Vale a pena comer isso? Vai me fazer bem? Eu preciso comer isso? Então veja, eu estou começando a mudar a minha forma de enxergar. Porque quando ai meu Deus, eu não vou poder comer, eu trago esse peso, eu sofro. Eu sofro. Então não é sobre não poder, você pode. E eu falo isso para todas as minhas pacientes. Eu não sou profissional e falo assim, você não pode comer. Eu apresento os pós e os contras. Eu apresento a realidade, o que vai acontecer se você escolher comer. O que você vai acontecer o que você não escolher comer. E você escolhe. E aí, você passa, não é que você passa a ter uma vida limitada, você passa a ter uma vida consciente. E as suas escolhas agora, elas são mais direcionadas para aquilo que você quer. Então essa paciente que tem, essa seguidora que tem uma doença celíaca, ela agora vai ter escolhas coerentes com o tratamento que ela está passando. Ela não quer mais inflamar o intestino dela. Ela não quer mais ter todos os sintomas que quando você come um glúten, sendo celíaco, você tem. Isso acaba com a tua qualidade de vida. Isso acaba com a tua saúde. Então, opa, eu não quero viver isso. Eu quero viver aqui. E essa mudança, ela, sim, é dolorosa. E essa é outra verdade. Vai doer. Vai doer. Primeiro, porque a gente cresceu buscando conforto. Nós não tivemos uma cultura que foi uma cultura nos trazendo a verdade. A alimentação não é para você comer para suprir os seus desejos ou para ser uma válvula de escape. A alimentação é para se nutrir. Entende? Então é natural que quando a gente tem essa mudança, a gente dói. A gente sente essa dor. Assim como uma criança, quando vai começar a andar, ela começa a sentir dor. Um filho, quando vai sair, né, da barriga da mãe, ela sente dor. A borboleta, a lagarta, quando se torna borboleta, ela sente dor. O processo de amadurecimento é doloroso. E aqui é onde está um ponto importante. Grande parte das pessoas não começam um emagrecimento ou não dão passo porque elas não querem sentir dor. E vai ser doloroso.
em qualquer circunstância. Pode ser com remédio, pode ser com cirurgia bariátrica, pode ser com qualquer meio. Você vai passar por esse processo. E quem volta a engordar e quem volta a estaca zero é porque não conseguiu entender primeiramente sobre isso, essa verdade, por isso que eu estou revelando isso para você, porque muitas pessoas não sabem disso, não conseguem ter consciência disso. Ou se você tem, você não sustentou aquela dor. Seja porque você começou de uma forma errada, você não respeitou o seu momento, o seu estágio, seja porque você literalmente utilizou de recursos que piorou tua dor. Então, um exemplo é você começar a fazer dieta restritivas, você tomar remédio, você fazer uma coisa extremamente difícil que intensifica a dor. Porque o próprio processo de mudança, ele é doloroso. Então, essa é a segunda verdade. Vai doer. A terceira verdade que eu posso trazer para você é que você vai ter que ter fé. E isso aqui é uma coisa de louco. Porque quando a gente não tem um conhecimento sobre aonde eu vou chegar, então se é a primeira vez, você tem que ter muita fé. Porque você vai estar sempre diante de um passo para abrir um outro passo. Então veja, hoje você olha no teu processo, vamos botar que você quer emagrecer 10 quilos. Talvez você nunca tenha emagrecido 10 quilos. E aí quando você pensa em emagrecer 10 quilos, talvez você não consiga ter uma capacidade de visualizar você 10 quilos mais magra. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Por quê? Não consegue. Assim, cara, eu não tenho essa capacidade de me ver 10 quilos mais magra. E quando você não tem isso, é porque você tá tão presa às suas crenças, às suas experiências, às suas frustrações de emagrecimento, falhas, que você é incapaz de visualizar isso. Então, é muito mais difícil você dar o passo, porque você tem medo de se frustrar de novo, você tem medo de não conseguir, você tem medo de chegar próximo e perder tudo. É doloroso demais viver isso, não é verdade? Quantas vezes você já não sentiu frustrações, você já não sentiu um medo de, sei lá, ser enganada. Você vai num profissional, recebo muitas seguidoras, poxa, Lu, já fui vários nutricionistas, cara, nada resolveu. Poxa, entrar no teu programa, elas ficam meio assim, eu entendo. Mas você vai ter que ter fé. Você vai ter que ter fé de dar o passo e saber que Deus vai colocar o chão. Porque muitas das vezes, e aqui eu estou trazendo um conhecimento que vai te dar mais capacidade de agora dar o passo certo. Porque muitas das vezes, por conta dessa falta de entendimento das verdades do processo, a gente fica na ilusão. A gente cai na pegadinha de que o processo é fácil, é rápido. Emagreça 20 quilos em 45 dias. Cara, a gente vai na emoção. E aí a gente vai, caramba! Só que quando você chega próximo, ou quando você começa, você vê que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil. E aí você faz de uma forma que é mais dolorosa. E isso é uma grande ilusão. E eu sempre faço um comparativo para ficar muito claro. Você não engordou 20 quilos em 45 dias. Nem um ano. Você provavelmente engordou 20 quilos, engordou de verdade, gordura, localizada ali no corpo. Talvez em 5, 10 anos. Então, é totalmente incoerente a gente querer perder 20 quilos em 45 dias. E por isso que eu não defendo esses métodos de emagrecimento rápidos. Eu acredito no longo prazo. Eu acredito em algo progressivo. Se você me acompanha aqui, você já viu que eu sempre falo progressivo. E aos poucos. Por quê? Porque faz parte do processo evolutivo. Uma criança, ela tem todo um processo, se você é mãe, você sabe, tem todo um processo educacional que tem que respeitar as idades, e tem que respeitar o momento da criança. Ela não sai já lendo um livro, começa a ler lá, vai ler um livro já de 200 páginas. Não, primeiro vai pegar lá, o livro é só de figurinha. A natureza, ela nos apresenta isso com muita sabedoria. Você pega uma semente, você bota na terra, essa semente, ela demora para dar o primeiro galinho com a folha. Por quê? Porque passou um processo de maturação debaixo da terra, tudo. Aquilo leva tempo. E o nosso processo também é assim, principalmente quando a gente fala de emagrecimento. E aí, ela traz um outro ponto, que é sobre
a alimentação na rua, né? Que você acaba não podendo se alimentar. Isso aqui é algo que dentro dessa jornada, é algo que faz com que você passe agora a olhar mais e cuidar mais daquilo que você merece botar para dentro de você. Dentro da Bíblia, né? Eu não sei se é dentro da Bíblia. Exato, eu não sou muito religioso com relação à igreja e à Bíblia, eu não tenho muito conhecimento. Mas eu sei que o nosso corpo é o centro do Espírito Santo, né? E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, você não merece ter um corpo degradado, ter um corpo inflamado, ter um corpo que recebe alimentos que você nem sabe qual foi a procedência. E aqui eu não estou sendo hipócrita falando que você não tem que comer. Não, você só tem que ter os mínimos cuidados. Porque grande parte das pessoas, fiz um vídeo aqui falando um pouco da experiência que eu tive essa semana com relação à nossa correria, à nossa falta de planejamento e até mesmo uma falta de conhecimento sobre, cara, como a gente se organiza, se planeja, constrói uma rotina alimentar para que a gente possa se nutrir, para que a gente possa nos ajudar nesse processo, ao invés de ficar sempre buscar comer na rua. Porque eu sei, é muito mais fácil, é muito mais prático você ir lá e almoçar na rua, mas não é difícil você poder pegar a comida de casa e levar para comer na rua. O que você precisa é apenas de um planejamento. Você não precisa fazer coisas mirabolantes. Você só precisa olhar para a sua semana, para o seu dia e encaixar um meio de você poder parar para, de repente, cozinhar. Ou contratar uma pessoa para fazer a comida para você e já deixar tudo organizado. Ou então comprar marmitas já pronta, que sejam personalizadas. Hoje existem diversas possibilidades. Então veja, você gasta, né? Tem pessoas que gastam ali, sei lá, R$ 20 por dia para uma marmita, R$ 30, vai depender, né, de cada caso. Por que eu não pego esse dinheiro e invisto, sei lá, em contratar uma pessoa para ir uma vez na semana na minha casa e. Ou às vezes comprar uma marmita, ou às vezes, cara, comprar os alimentos para eu fazer. É óbvio que isso vai depender. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma expansão de você enxergar as coisas de uma outra forma. O meu objetivo com esse vídeo é abrir a sua mente com o que é a jornada. E como eu falo com mulheres maduras, acima dos 40 anos, eu sei que a idade não tem nada a ver com maturidade, mas a tendência é que quem esteja me assistindo, você esteja me assistindo, tenha um pouco mais de consciência e consiga absorver. E eu sei que esse vídeo não é para todo mundo, mas se você está aqui e está se identificando, o meu objetivo para você, mulher, é que você pare de ficar acreditando nas coisas rápidas. É que você assuma a responsabilidade a partir de agora da tua vida, da tua saúde e comece de uma forma tranquila, de uma forma calma e entenda que não vai ser fácil. Sabe? E o fato de não ser fácil não quer dizer que é complexo. Pelo contrário, é simples. É muito simples. Se for complexo, está errado. Se te apresentarem algo muito complexo, está errado. É simples. E eu quero que você comece a ter uma perspectiva diferente do processo com relação ao resultado. Esquece um pouco o teu corpo, o teu peso, o teu diagnóstico celíaco. Esquece um pouco isso, bota de lado. Isso tudo aqui vai ser apenas uma consequência de um ponto principal. Dos seus comportamentos. Da forma que você enxerga as coisas que você está vivendo. Da forma que você começa a se sentir diante daquilo que você está vivendo. Por quê? Quando você começa a tua jornada, o que você vai vivenciar? Toda essa transformação interior, onde você vai ter que se comportar diferente. Você vai ter que começar a trabalhar essa outra perspectiva sobre as coisas. Você vai passar por situações onde as pessoas vão te julgar. As pessoas vão falar para você que você não precisa fazer isso, que você está muito obcecada, que você agora é a chata da roda, que você não aceita nada, que você... Isso é natural. Isso faz parte do processo.
E se você não estiver pronta para isso, sabe o que acontece? Você volta lá para estaca zero, porque você tem uma necessidade de aprovação. Você tem um medo do julgamento. Você não consegue falar não pro outro. Olha só que coisa louca. Eu tenho um grupo de pacientes, né? Eu denomino elas de poderosas. Porque eu falo o seguinte: toda mulher que decide mudar, ela está decidindo reconquistar o poder dela. Você, mulher, é uma mulher poderosa. Talvez hoje você não esteja no estado desse poder, você não se sente merecedora desse poder, mas quando você começa a assumir essa posição que eu estou trazendo de se transformar, de se melhorar, de evoluir, você começa a voltar a sentir esse poder. E você provavelmente já sentiu em algum momento da sua vida. E esse grupo das poderosas é um grupo fechado meu, né? A gente compartilha conhecimento, eu estou sempre trazendo coisas para expandir essa visão delas, para ajudá-las. E teve uma paciente, uma paciente que faz parte desse grupo, falou assim: Lucas, ela falou: Lucas, o meu objetivo com você é desinflamar o meu corpo, é reduzir o meu percentual de gordura, tirar essa barriga e, no final, vestir um top para ir para academia. Esse era o objetivo dela. Ela conseguiu conquistar. No dia que ela botou o top, ela falou: estou muito feliz de realizar meu sonho. Vestiu o top, só que agora eu tenho outro problema. Quando eu botei o top para ir para academia, eu travei. Olha só que loucura. Quando eu estava na academia, eu não consegui. Ela botou uma camisa por cima, foi para academia. Quando ela chegou na academia para tirar o top, ela travou. E ela disse: eu comecei a ficar nervosa. O que as pessoas vão achar de mim? E começou a vir um monte de pensamento, um monte de bloqueio que não existia quando ela estava gorda. Quando ela não tinha essa preocupação. Quando cara, ela nunca vestiu o top. Ela estava mal com o corpo dela. Top. Ela nem se olhava no espelho direito. Então, esse bloqueio estava profundo. Só que no momento que ela começou a emagrecer, começou a entrar nesse novo corpo e vestiu o top, todo bloqueio veio à tona. Veja. Você, mulher, você quer emagrecer. Você quer ter mais saúde. Você quer ter mais bem-estar, qualidade de vida. Você quer sentir bem com você. Só que quando você chegar aqui, você tem que estar preparada para viver tudo isso que você quer viver. Porque quando você chegar aqui, você vai ter muito mais energia. Você vai poder vestir a roupa que você quiser. Você vai ter que ter poder de decisão. Se você for uma mulher que está sempre em dúvida, você chega aqui e você trava nas coisas. Você tem tantas opções, tantas variedades. Você pode fazer tantas coisas. Então você tem que começar a ser mais decidido. Olha só como que a gente vai trabalhando em todos os âmbitos da nossa vida. Teu relacionamento. Você vai ficar uma mulher mais bonita. Você vai ficar uma mulher mais atraente. Você vai ficar uma mulher mais segura. Se você não estiver ao lado do seu marido, dando toda uma segurança para ele, porque se ele não te acompanhar, ele vai começar a ficar inseguro. E é natural que o marido ele venha e comece a acompanhar a esposa. Mas a esposa, que está nesse processo evolutivo, crescendo, tem que pegar o marido e falar assim: vamos comigo. Porque o cara, assim como a mulher, né, depende do processo, mas falando de mulheres aqui, os homens eles ficam inseguros. E aí quando eles ficam inseguros, começa a ter ciúmes, começa a tentar evitar que aquela mulher, que a esposa dele continue progredindo. E muitas das vezes entra em conflito. Só que a mulher que saca essa parada, ela já começa a fazer o quê? Não, vamos comigo. Pode ficar tranquilo, eu vou te ajudar. Eu tô aqui com você. Não precisa ficar assim, não. Então, existe uma necessidade de várias mudanças comportamentais, mentais principalmente, e emocionais para você conseguir. Não é só sobre a dieta. Esse conteúdo que eu estou trazendo para você é um conteúdo que eu trabalho muito quem já está dentro do meu protocolo, do meu grupo. Porque aqui é um conteúdo mais denso, como eu falei, nem todo mundo está preparado para isso. Mas se você está aqui e você entendeu o recado, eu espero muito que de alguma forma eu tenha aberto mais um pouco a sua mente. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou realmente. Esse comentário ele é muito importante para mim porque ele me dá uma visão sobre com quem eu estou falando,
sobre o que eu estou falando está ajudando de verdade, se o meu público está preparado para esse tipo de conteúdo, se esse conteúdo realmente é relevante para você, porque se for, eu vou trazer mais. Se não for, eu tenho que trazer ainda um conteúdo abaixo dessa profundidade, ou melhor, acima, né, para não ficar tão profundo, tão complexo. Mas, enfim, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser passar por esse processo de uma forma mais leve, se você quiser uma pessoa que esteja te ajudando nessa jornada, uma pessoa que já ajudou centenas de mulheres como você a viver essa mudança de uma forma muito mais segura, muito mais direcionada, com muito mais bem-estar, porque você não precisa sofrer. Apesar de não ser fácil, existe uma forma da gente não sofrer tanto. Porque quando você tem alguém, as coisas ficam mais fáceis. No meio que você está ali em dúvida, você tem a pessoa que vai falar assim, cara, relaxa, é assim mesmo. No momento que você cai, a pessoa está do seu lado ali e fala assim, vem, vamos levantar e vamos seguir. Eu posso te ajudar nessa jornada com o meu protocolo. A gente vai desinflamar o seu intestino, vai fazer essa transformação ficar muito mais prazerosa, menos difícil e muito mais simples do que você imagina. Aqui na descrição tem o link para você acessar o meu WhatsApp. Lá eu te explico com mais detalhe como que funciona e como que você pode fazer parte desse protocolo e entrar no grupo das poderosas e ser mais uma poderosa, tá bom? Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.